Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui direto do Focado no Edital para continuar a nossa preparação para o curso de questões voltados para a UF, né? Tá chegando a hora, falta pouco, vem novidade por aí, então fiquem atentos ao Focado no Edital, com certeza nós temos a melhor preparação para esse concurso, tá? Agora nós vamos começar a resolver a questão número 15 e o enunciado diz o seguinte para a gente. Em uma estrutura organizacional verticalizada, espera-se que haja, e aí você tem as alternativas. A ideia é a seguinte: verticalização versus horizontalização. Quando a gente usa a expressão verticalizar, a gente está falando do aumento dos níveis hierárquicos. Ou seja, quanto mais verticalizada é a estrutura, maiores são os níveis hierárquicos, né? Mais níveis hierárquicos a gente tem, beleza? Então, numa estrutura mais vertical, eu tenho maior número de níveis hierárquicos. Logo, numa estrutura menos verticalizada, portanto, horizontalizada, achatada, se há um achatamento nesse processo, quando você reduz a verticalização e começa a caracterizar a horizontalização, quando você horizontaliza, você vai automaticamente reduzindo os níveis hierárquicos. Aí você passa a ter poucos níveis hierárquicos. Estamos falando de uma estrutura organizacional verticalizada. Se nós estamos falando da estrutura organizacional verticalizada, é porque temos muitos níveis hierárquicos e não poucos. Então esqueça a letra C, esqueça a letra D e também esqueça a letra E. Estamos na dúvida entre duas alternativas. Ou é a letra A ou é a letra B. Beleza? Só que aqui a gente também tem algo importante, né, a observar. O que seria esse algo importante a observar? É a chamada amplitude de controle. Amplitude de controle, ela demonstra a quantidade, o número de subordinados que uma figura de hierarquia tem capacidade para gerenciar, para gerir, para supervisionar. Amplitude de controle que, inclusive, é uma característica da organização formal. Se eu falo em organização formal, eu lembro de especialização, divisão do trabalho, hierarquia e também lembro de amplitude administrativa. E eu sei que está lá no seu edital, organização formal e também a informal. Logo, eu trouxe essa questão para a gente resolver, porque muita gente fica com dúvida nesse processo. A ideia é a seguinte: se eu coloco a estrutura achatada, significa dizer que eu tenho poucos níveis hierárquicos. Significa dizer que eu tenho poucos chefes. Se eu tenho poucos chefes, mas a mesma quantidade de subordinados para supervisionar, o que vai acabar acontecendo por consequência? Se eu tenho poucos níveis hierárquicos, eu tenho poucos chefes, então eu vou aumentar a quantidade de subordinados que eu vou ter para gerenciar. Ou seja, eu teria uma amplitude de controle mais alta, certo? Agora, quanto mais eu verticalizo, mais níveis hierárquicos eu construo. Se eu tenho mais níveis hierárquicos construídos, eu tenho a figura de mais chefes. E se eu tenho a figura de mais chefes, de mais figuras de hierarquia, com toda certeza, a gente vai ter uma diluição do número de subordinados que cada um vai supervisionar. Uma coisa é uma empresa só ter um diretor. Outra coisa é ela ter vários diretores. Uma coisa é uma empresa ter diretor, ter gerente e ter supervisor. Outra coisa é ter diretor, ter gerente, ter supervisor, ter coordenador, ter analista. Então a gente começa a perceber que quanto mais verticalizada é a estrutura, eu tenho mais figuras de chefes. Logo, se eu tenho mais chefes trabalhando, eu acabo diluindo a quantidade de subordinados para supervisionar.
Então, quanto maior é a relação de hierarquia, menor é a amplitude de controle. Eu passo a ter menos subordinados para gerenciar quando a estrutura ela é muito verticalizada. Então, essa relação de verticalização e amplitude, ela é inversamente proporcional. Quanto mais verticalizada é a estrutura, menor é a amplitude de controle. Quanto menos verticalizada é a estrutura, maior é a amplitude de controle. Portanto, questão número 15, eu tenho muitos níveis hierárquicos e uma baixa amplitude de controle numa estrutura organizacional verticalizada. Questão 15, o nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza? Questãozinha que mesmo que não seja da Banca COSEAC, ela é muito importante porque toda hora esse tipo de questão acaba sendo cobrado em prova, tá? Próxima questão. Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí com mais questões de administração financeira e orçamentária. Nesse bloco, né, a gente deu um pouquinho mais de ênfase, porque é um assunto que está explicitamente no edital, né, que trata aí de instrumentos de planejamento orçamentário. Vamos falar de plano plurianual, que é o PPA, vamos falar de LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vamos falar da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, separamos aqui cerca aí de 15 questões, né, envolvendo esse assunto. Maravilha? Então, vamos lá. Questão 16, né? No modelo, né, no Brasil, né, o modelo orçamentário é definido pela Constituição Federal de 88 e uma importante peça na mais alta hierarquia dentre a tríade orçamentária, embora esta seja somente constituída de leis ordinárias. Então, ou seja, no Brasil, o modelo orçamentário é definido na Constituição Federal, tá? E existem 3 instrumentos de planejamento orçamentário. É por isso que ele chama de tríade orçamentária, que é o PPA, a LDO e a LOA, né? Então ele está falando a peça, né, importante na mais alta hierarquia dentre essa tríade orçamentária, embora esta seja somente constituída de leis ordinárias. Então, está falando justamente do PPA, que é o Plano Plurianual, que corresponde, né, ao planejamento estratégico do governo para 4 anos, né, de governo. Legal? Então, ou seja, só pode ser aqui o PPA, né, ou seja, que tem duração de 4 anos, que norteia justamente a elaboração da LDO, e a LDO vai nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Beleza? Ok? Tá? Então, gabarito B, ou seja, segundo a Constituição Federal de 88, são instrumentos de planejamento orçamentário o PPA, que é o plano plurianual, né? É o planejamento estratégico do governo para 4 anos, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que define prioridades e metas, né? Ou seja, orienta a elaboração justamente da LOA. Então, existem 4 LDOs, né? Ao longo de um período de 4 anos. O PPA só existe um PPA. E a LOA é justamente a própria execução orçamentária, né? A execução daquilo que foi previsto, né? Que foi definido como prioridade e metas na LDO, né? Ou seja, então o PPA é o nível mais alto da hierarquia de orçamento no Brasil. Beleza? Então, falou de hierarquia, né? O PPA está acima da LDO e está acima da LOA. Show de bola, meus queridos? Maravilha? Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo tranquilo. Bom, meu nome é Thiago Lopes, vou nesse momento gravar a parte das questões que falam sobre a Lei 13.019, ok? Que vai tratar aí da parceria que existe entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, tá bom? O CIP, OS, enfim, entidades que vão atuar aí no terceiro setor auxiliando o Estado, realizando uma atuação ou realizando uma atividade na área de cunho social,
Tudo bem? Bom, 5 questõezinhas, já estudamos a parte teórica, agora a gente vai matar aqui, e isso se você, claro, adquiriu o curso teórico, tá, gente? Lá fizemos a atualização da teoria, aqui a atualização das questões. Primeira questão diz assim: sobre a Lei 13.019 de 2014, é correto afirmar que, primeiro, o que essa lei fala para nós? Ela institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos. Minha caneta está aqui. Convênio e consórcio? Não, está errado por conta disso aqui, ok? Errado. Muito bem. B. Institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, beleza, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público recíproco, ok. Mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, inseridos em termos de colaboração, perfeito. Artigo 1º, tá isso aqui. Termos de fomento e acordos de cooperação. Beleza. No termo de colaboração existe repasse de recursos. No termo de fomento também existe repasse de recursos. Aqui não tem repasse de recursos. Vou botar o cifrão. Aqui tem dinheiro e aqui não tem dinheiro, ok? Fomento é quando a sociedade civil chama o Estado para celebrar essa parceria. E o termo de colaboração é quando o Estado chama a organização civil para participar de uma atividade de interesse público, tá bom? Beleza, gabarito sim, letra B de bola, ok? Letra C, institui normas gerais para a parceria entre a administração pública e empresas? Claro que não, tá? Nem vou continuar lendo, tá errado, porque não é empresa e consórcio, seria esse contrato de concessão, tá bom? Eu coloco aqui, ó, concessão. Aqui não é, essa lei não fala de contrato, tá, gente? Essa lei fala de parceria, tudo bem? Até aqui já, sem querer eu pulei o dedo. Você não viu. Institui normas gerais, na verdade já até falei o gabarito, né? Então não tem problema. Institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e empresas estrangeiras, também não rola empresa na Lei 13.019, ok? Gabarito letra B, vamos à leitura do texto legal, artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termo de colaboração, termo de fomento e acordos de cooperação. Tem que saber. Para mim, é o que pode ser cobrado na sua prova da Universidade Federal Fluminense, tá? Sem sombra de dúvida. Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para mais uma aula de correção de questões. E na aula de hoje falaremos sobre o Estatuto e Regimento da UF. Vamos começar então com a nossa primeira questão, que nos diz o seguinte: a administração superior da universidade terá como órgãos deliberativos. O que são órgãos deliberativos? São aqueles órgãos em que acontecem discussões para a tomada de decisões. Então, queremos saber aqui quais são esses órgãos deliberativos da administração superior da universidade. E quais são as opções que temos aqui? Letra A, o Conselho de Curadores e o Conselho Universitário. O Conselho de Curadores como órgão deliberativo, não, né? Letra B, a Reitoria e o Conselho de Ensino e Pesquisa. Reitoria também como órgão deliberativo, não. Letra C, o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino e Pesquisa. Aqui sim. Aqui temos dois órgãos deliberativos. Vamos marcar aqui a letra C como nosso gabarito. Letra D, o Conselho de Curadores e a Reitoria, não. E letra E, a Reitoria e o Conselho Universitário, também não. Qual é a fundamentação para essa questão? É o nosso artigo 19. O que nos diz o artigo 19?
A administração superior da universidade terá como órgãos deliberativos o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino e Pesquisa. Como órgão fiscalizador econômico-financeiro, o Conselho de Curadores. E como órgão executivo, a reitoria. Então, realmente, nosso gabarito é a letra C de casa. Bom, vamos